Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, nuestra querida audiencia. Bienvenidos a un episodio más de su podcast oficial de Zion International University, Educación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, como se habrán podido dar cuenta en redes sociales. Hoy vamos a hablar un poco de cómo es vivir en Brasil, de cómo es este país, cómo es esta cultura, cómo podemos impregnarnos un poco de ese sabor caribeño que tiene Brasil. Y para ello tengo un invitado especial el día de hoy, un invitado de lujo. Él hace parte de Zion International University, él es profesor de la carrera de idiomas. Tal vez ustedes lo conozcan porque en estos días la universidad ha venido adelantando una serie de charlas y conferencias para el público de Brasil. Y precisamente el profesor que hoy les voy a presentar nos ha apoyado en esta labor. Él es el profesor Fernando Tremoso, a quien quiero darle la bienvenida y quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Profesor, profe Fernando, muy buenas tardes, Hola, ¿cómo está? hola. Muy buenas tardes a todos. Yo estoy muy bien, muy contento de estar aquí hoy con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, profesor, por acompañarnos en el podcast oficial de Zion International University, el podcast Educación. Bueno, profesor, yo creo que vamos a entrar en materia. Le cuento que las personas en redes sociales han estado muy inquietas porque es intrigante, profe, cuando uno vive en un país, en su país de origen, las culturas extranjeras se vuelven un tema bastante intrigante. Entonces yo quiero que, profesor, antes de arrancar, yo le quiero dar la oportunidad de que se presente un poco, que nos cuente, profesor, quién es Fernando Tremoso y quién es usted en la universidad, profesor. Bueno, como todos ustedes ya me conocen, yo soy Fernando, tengo 29 años, soy brasileño y profesor en ZIL desde 2019, cuando el profesor Iván me invitó a formar parte del equipo de profesores, pues necesitaba de un profesor nativo de portugués. Soy extremamente grato con él por toda confianza y crédito. Bueno, yo soy pós-graduado en enseñanza en lengua portuguesa, pós-graduado en docencia en la enseñanza a distancia y ahora estoy haciendo otro posgrado en literatura brasileña. Sempre estou buscando conhecimento, pois me gusta muito entregar lo mejor para todos meus estudiantes e creio que isso é uma dádiva, creio eu. Actualmente estou no equipo de tradutores e intérpretes de ZIO e creio que isso foi possível por ser haber hecho alguns cursos na área de tradução. Nunca havia pensado em convertir-me em intérprete, pero graças à confiança do liderazgo do equipo ha podido desenvolver essa habilidade em la certeza de que há muito que aprender e perfeccionar. E me gostaria ser publicamente render gracias a professora Márcia Munarde por la invitación también. Y hoy estoy haciendo parte del equipo de investigación de español con lengua extranjera y estoy aprendiendo mucho y es un honor hacer parte del proyecto. Gracias, profesor Jason, director de ZILS, y también a profesora Silvana, que es la directora del Departamento de Investigación de ZILS. Bueno, yo estoy en varios departamentos de ZIL porque yo amo mucho la universidad, mucho. Ok, profesor, sí, precisamente lo hemos visto también ahorita. Usted está apoyando estas charlas y talleres que estamos haciendo directamente para el público de Brasil. Bueno, profe, cuéntenos un poquito. ¿Usted en qué parte de Brasil vive, profesor? ¿En qué parte de Brasil se encuentra? Bueno, yo ainda, não sei se ainda tem no espanhol, não me lembro, pero yo estoy en Rio de Janeiro, yo soy carioca, como llamamos por acá, nací y vivo en Rio de Janeiro. Bueno, 29 años viviendo acá, en Rio de Janeiro. Bueno, profe, cuéntenos un poquito. Río de Janeiro es el prototipo de lo que todos queremos conocer de Brasil. De hecho, cuando se habla de Brasil,
no se piensa en Brasilia, no se piensa tal vez de pronto un poquito en Copacabana, pero puntualmente pensamos en Río, en las playas de Río, en el carnaval de Río. Yo quiero que nos cuente, profesor, un poquito, tal vez para usted pues es un poco más natural porque usted es de allá, pero ¿cómo es la experiencia de vivir en Río de Janeiro? ¿Cómo se vive Río? Bueno, Rio de Janeiro é considerado a cidade maravilhosa porque temos muitas coisas interessantes, muitas playas, muitos centros culturais, muitas diversidades, fiestas e, bueno, é muito gratificante estar aqui. Eu vou falar um pouquinho em português para vocês agora, porque é mais fácil para explicar. Ok, eu vou falar despacio. Bueno, viver no Rio de Janeiro é algo muito interessante, porque a gente consegue ter contato com a cultura em diversos lugares. Aqui no Rio de Janeiro, Copacabana é no Rio de Janeiro, né? É uma das praias mais famosas aqui, onde acontece, por exemplo, o Réveillon, a virada do ano, onde tem as queimas de fogos uma das mais famosas do mundo, é aqui que acontece, em Copacabana. Nós temos grandes cantores da música popular brasileira, que quando tudo isso começou, foi aqui no Rio de Janeiro, né? Ficava nesse eixo Rio de Janeiro, São Paulo, então tudo isso acontecia aqui. E viver no Rio de Janeiro, eu tenho dois pontos de vista. O ponto de vista de que é maravilhoso, de que é uma cidade linda, de que é uma cidade com muita cultura, com muita comida boa, que eu adoro comer, eu amo comer. Vocês vão observar quando vocês vierem visitar o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, que o carioca ele vai estar sempre usando Havaianas, que é uma sandália de pé, um chinelo, um flip-flop, tá? Vão sempre observar isso. Ele vai ao shopping center assim, ele vai ao mercado assim. Nós usamos regata e bermuda porque aqui é o calor o tempo inteiro. Então, assim, o Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro é um povo muito receptivo. Inclusive, nas últimas Olimpíadas e na última Copa que aconteceu aqui no Brasil, que teve uma parte aqui no Rio de Janeiro, todos os turistas falaram sobre isso, sobre a receptividade do brasileiro em si, mas principalmente do carioca. O carioca é aquele que te conheceu agora, Felipe. Você acabou de me conhecer, parece que você me conhece desde pequeno. Desde ninho, você já me conhece, somos amigos de infância. E é assim, a gente recebe as pessoas na nossa casa, a gente gosta de transmitir esse carinho, a gente se preocupa. Então, é um povo muito, muito interessante. É óbvio que eu não vou ser uma pessoa que vai trazer para vocês só a maravilha do lugar. Existe violência, existe corrupção, existe problemas na saúde, na educação, mas o mais interessante é que o povo do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, é um povo que está sempre trabalhando, está sempre lutando pelos seus direitos, está sempre pensando que não, amanhã vai ser melhor, amanhã vai dar certo, vamos continuar tentando. A gente tem um slogan que é o Brasil é de todos, e eu acho que isso é legal também, que eu penso que todo o mundo tem um pouco de brasileiro. E porque o Brasil tem um pouco de todo mundo. Então Ok, isso é muito interessante. ok, profe. En español la palabra sería carismático. Usted refiere que el carioca es Carismáticos. muy carismático. Muito, Bueno, muito, muito carismático. el profesor nos menciona, de pronto para las personas que no captaron todo, el profesor nos está mencionando que el carioca, que es el gentilicio, es la forma de expresarse del nativo de Río de Janeiro, es una persona muy carismática. Dice el profesor que Brasil tiene un poco de todo el mundo y todo el mundo tiene un poco de Brasil. Es una ciudad y un país maravilloso y enigmático. Profe, yo quiero que nos cuente un poquito en este momento respecto, ya nos está hablando un poco de la ciudad y nos está hablando un poco del país, pero yo quiero que nos cuente un poquito de pronto de qué culturas o qué tradiciones
hay que son propias de Brasil? De pronto en la música podemos hablar un poco de la samba, podemos hablar un poco del bossa nova. ¿Qué tiene culturalmente de identidad Brasil que usted, al ser una persona pues de Brasil, dice, me siento orgulloso de esa identidad cultural? O el fútbol, ¿no? Porque allá Brasil fútbol. Não, não, vamos esquecer futebol. Por favor, vamos olvidar el fútbol, por favor. Bueno, la verdad es que el Brasil es el quinto país más grande en territorio en el mundo, né? Acá nosotros tenemos una cultura ou seja, pluricultural. Porque nosotros somos um país miscigenado, nosotros somos a mistura de portugueses, indígenas, africanos e outros imigrantes europeus. Bueno, vou falar de novo em português porque não tem como falar do Brasil e não falar do meu idioma. Claro. O português, o Brasil, o que nós temos de mais, acredito, significativo sobre identidade cultural, aí eu acho que é um pouco pessoal, mas eu acredito que a música seja algo que é visto no mundo inteiro. Hoje em dia, nós temos cantores pop, nós temos uma cantora pop que é mundialmente reconhecida, mundialmente. Ela tem parcerias, inclusive, com Maluma na Colômbia, ela tem parcerias nos Estados Unidos com Black Eyed Peas, ela tem, enfim, ela fala 5 idiomas. Só que não só isso. Eu acho que a diversidade cultural aqui no Brasil, é engraçado, Felipe, que eu estava construindo uma aula justamente falando de identidade cultural. E a gente tem uma identidade pluricultural. Porque a cultura é aquilo, é como eu me reconheço. Então, por exemplo, nós temos a cultura africana inserida na nossa cultura. Nós temos a cultura indígena, que seria ali o povo nativo, né? Então, a nossa literatura, por exemplo, que é muito rica, nós temos escritores que foram traduzidos no mundo inteiro, né? Manuel Bandeira, nós temos diversas coisas. Então, é difícil falar de uma coisa. Mas, de repente, a culinária, por exemplo, todo mundo, quando pensa em comida brasileira, vai pensar feijoada. Porque a feijoada é uma comida muito típica aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Podem pensar no churrasco, podem pensar na caipirinha, podem pensar, por exemplo, no carnaval, né, que é uma festa que, na verdade, não é de origem brasileira, ela é de origem europeia, mas aqui ficou famoso aqui no Brasil por causa do tamanho que se tem do carnaval, porque o brasileiro ele adora festa, é carnaval o ano inteiro. E aí, eu acho legal isso, que agora eu vou pontuar algo, que é o brasileiro adora festa, mas o brasileiro trabalha muito. Porque tem muitos lugares que pensam que o brasileiro, principalmente o carioca, porque mora perto da praia, vive, sei lá, não sei, não faz nada da vida. E não é assim, o brasileiro trabalha muito. Inclusive, em qualquer lugar do mundo, onde você for, e eu digo com certeza, em qualquer lugar do mundo, vai ter um brasileiro estudando ou trabalhando. Em qualquer lugar do mundo. Nós temos aqui diversas pessoas que foram estudar em universidades de ponta, nós temos pessoas que foram tentar a vida em outros países, nós temos pessoas que estão em intercâmbio para melhorar a sua linguagem, enfim, o idioma, né, um outro idioma. Nós temos professores de língua portuguesa que se mudaram, saíram do Brasil para poder disseminar mais a língua portuguesa. Então, eu acho que falar de cultura do Brasil é falar de como eu me enxergo. Então, isso é muito pessoal, porque aqui é pluricultural, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho um idioma que está entre os 10 mais falados no mundo. Eu tenho orgulho de falar que nós somos a 5ª língua mais falada, mais usada nas redes sociais, ou seja, na internet. Eu tenho orgulho de falar que nós somos uma mão de obra
não barata, mas uma mão de obra qualificada que vai para tantos outros países. Então eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui, apesar de eu não ter orgulho de tudo que tem acontecido aqui no Brasil. Eu acho que nenhum brasileiro deveria ter, mas eu tenho muito orgulho de falar que, olha, eu falo português, eu sou brasileiro, eu ensino português, eu não ensino só o português, meus alunos sabem disso. Eu ensino a cultura brasileira. E eu não falo do futebol porque isso é um absurdo. Um jogador de futebol, ele ganha 100 vezes mais do que eu ganho. 100 vezes mais do que eu ganho, e se deixar, ele ganha isso semanal. Então, assim, é um absurdo. E às vezes essa pessoa sequer tem um ensino fundamental. Então, para mim é um pouco complicado porque eu sou aquela pessoa que é adepta à educação, ao ensino, à leitura, à cultura. Não que o futebol não seja uma cultura, mas nós temos tantos outros esportes. Por exemplo, ontem, se eu não me engano, nós tivemos uma menina de 13 anos de idade que foi medalha de prata no skate. Ok. E ela é aqui, ó, do Maranhão. Então, assim, nós temos muita coisa. Nós Ok. temos muitos esportes, muitas coisas. Ok, el profesor nos menciona, entonces vuelvo y lo apoyo, profesor, un poquito. Profesor nos está Obrigado. mencionando que se siente muy orgulloso de su raíz brasilera. Nos comenta un poco que la pregunta que le hice respecto a esas identidades culturales, él se siente muy orgulloso en términos de música, de gastronomía, pero algo de lo que él se siente muy orgulloso es que a pesar de que en el exterior puede considerarse al carioca. Recordemos que cuando hablamos del carioca nos referimos al nativo de Río de Janeiro. Se puede considerar una persona floja porque le gusta la fiesta, porque lo que conocemos en el exterior es que Brasil es fiesta, como le decimos en Colombia es rumba, es diversión, pero menciona el profesor que a pesar de que al carioca y al brasilero en general le gusta mucho la fiesta, son personas extremadamente juiciosas a la hora de trabajar y a la hora de estudiar. Y menciona el profesor que inclusive si uno hace una breve investigación se va a dar cuenta que siempre en las grandes entidades o corporaciones, en las multinacionales, en entidades como la NASA, para contextualizarlo, siempre en esas entidades donde hay perfiles académicos muy altos, siempre, fijo, se va a encontrar una persona de Brasil porque son personas muy disciplinadas. Además nos menciona el profesor que es la quinta lengua más hablada a nivel mundial y que también se siente muy orgulloso de eso. Y profe, ahora usted menciona un tema muy importante que yo quiero que profundicemos y es el tema de la lengua. Yo tengo que hacerle una pregunta y profesor, le pido disculpas, no es mi intención de pronto ir a ser irrespetuoso, pero usted sabe que cuando uno tiene una duda, esto es lo bonito de estos espacios, que se pueden aclarar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre tal vez cuando hablamos de hablar portugués? Algunas personas piensan en Brasil, por lo menos acá en Latinoamérica, pero por el otro lado del mundo, por allá por Europa, las personas piensan primero en Portugal. Yo quiero que nos cuente un poquito, profesor, cuál es la diferencia, hablando del idioma, entre el, digamos, portugués que se habla en Brasil y el portugués que se habla en Portugal. Y si usted tiene el conocimiento, profesor, que de pronto nos comente un poquito la diferencia cultural que hay entre, entre esas dos naciones. Bom, isso é um tema até um pouco difícil de ser tratado, mas o que acontece é que o português, como eu disse, ele é uma língua pluricultural, ele é uma língua pluricêntrica. Tá? O que isso quer dizer? O português ele é falado, ele é língua oficial em 9 países, em 8 países. Ok. 8 países. Nós temos 9 países que formam a CPLP, que é como se fosse um grupo de países lusófonos, tá? Ou seja, o que é lusófono? O que é lusofonia? São países que têm a língua portuguesa como seu idioma principal, tá? Nós temos aqui, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas nós temos o português do Brasil. Vou falar de Portugal primeiro. O português de Portugal, tá? Que seria a origem das nossas línguas, viria de Portugal. É a origem, tá? Ok. Sim. Nós teríamos o português da Guiné-Bissau,
Timor-Leste e Príncipe, nós teríamos o português de Moçambique, de Angola, de Macau, Brasil, estão faltando mais dois, está faltando um país agora que eu não me recordo agora, e também está para entrar na CPLP a Guiné Equatorial. Tá? Ok. O que acontece? Nós temos uma língua pluricêntrica, mas essa língua pluricêntrica, na verdade, fica dividida em dois eixos, o eixo Portugal-Brasil. Porque os outros países africanos, até a sua parte gramatical, ela é basicamente baseada na língua portuguesa de Portugal. E existem estudos linguísticos atualmente para que isso seja mudado, para que realmente haja um pluricentro, não duas línguas principais. Porque em Moçambique, em Angola, em Timor-Leste, nesses países africanos, existem outras línguas que conversam com o português, que são chamadas línguas crioulas. Tá? Ok. Então, por exemplo, da mesma forma que aqui no Brasil a língua se modificou, a língua transformou-se, a língua evoluiu e se misturou, porque o meu idioma, o português que eu falo hoje, ele é a mistura das línguas indígenas, ele é a mistura da língua africana, ele é a mistura do árabe, porque eu tenho mais de 500 palavras que vieram do árabe, ele é a mistura de outras partes da Europa. Existem estados no Brasil que falam, por exemplo, russo, que falam francês, que falam holandês, porque são colônias desses países. Ok. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em Portugal e Brasil, a gente sabe que são culturas diferentes. E nós temos hoje um acordo ortográfico para todos esses países, só que Angola e Moçambique ainda não assinaram. Esse acordo já tem mais de 20 anos, tá? Ok. Já tem mais de 20 anos, mas ainda não foi ratificado por esses dois países. Há uma certa discussão, porque dizem que seria interessante para o Brasil, não para os outros países. A verdade é que tenta-se fazer uma unificação dessas línguas, quando na verdade não deveria só unificar, deveria mostrar que, na verdade já tem um dicionário próprio para isso, o VOC, né, que vai mostrando a diferença das línguas crioulas dentro do português, vai mostrando a diferença da vertente do próprio Portugal, porque em Portugal existe um outro idioma que eu não me recordo agora, que é junto do português. Então, assim, aqui no Brasil nós temos vários dialetos, porque o Brasil ele é um país de um tamanho continental. Então nós temos, o jeito que eu falo aqui no Rio de Janeiro é completamente diferente do como se fala em São Paulo. Palavras são diferentes. Você imagina no sul, no sul para baixo, no Nordeste, é diferente. Então, dentro do próprio Brasil, nós temos diversas culturas, então, obviamente, é diferente. O que acontece é que não se pode descaracterizar a importância da língua portuguesa de Portugal por ser a nossa origem. Tá? Mas também o que a gente não pode deixar passar é fazer com que eles entendam que eles não são mais os colonizadores. Okay. Porque há uma certa dificuldade disso, que são línguas que têm a mesma raiz, inclusive porque viemos do latim vulgar, né? É uma língua românica, mas nós somos diferentes. E temos que todos nos respeitar e entender a diferença das outras línguas do português também. Dar espaço para essas línguas do português também, né? Então eu acho que basicamente isso. Falando especificamente do Brasil, o porquê que muitas pessoas conhecem ou preferem, porque dentre os, se eu não me engano, 280 milhões de falantes de língua portuguesa, 210 milhões estão aqui no Brasil. Ok. Então, e outra coisa, o Brasil ele é a maior economia dentro desse grupo.
Então, isso faz diferença. A gente pode pensar, para eu finalizar essa parte, essa resposta, no inglês dos Estados Unidos, do inglês Inglaterra. da Inglaterra. Ah, mas o inglês da Inglaterra é a origem. Sim, mas quem é a potência econômica? Estados Unidos. Ok, Quem é a claro. potência na música, nos filmes? Estados Unidos. Então é isso, é basicamente isso. E eles não têm que ficar brigando, tem que entender a diferença. E ponto. Ok. E é isso. Ese es un punto muy importante. El profesor nos menciona que, bueno, respecto a la pregunta, Portugal es la raíz del idioma, ¿no? Es la raíz de esa lengua. Pero, como Sim. mencionaba el profesor desde un comienzo, el portugués como lengua es una lengua que viene siendo alimentada de raíces criollas, pues es la palabra que lo utiliza en portugués, o puede ser indígenas o autóctonas, dependiendo de donde nos estén visualizando. Autóctonas. Estamos hablando de que tiene una fuerte influencia africana. De hecho, profesor, le comento acá que mientras usted me comentaba, se le escaparon solamente dos. Los países oficiales donde se habla portugués son Portugal, Brasil, Guinea, Mozambique, Timor Oriental, Angola, Macao, Santo Tomé, Guinea Ecuatorial, que su merced lo mencionó, y Cabo Verde. Son 10 países en este momento Cabo oficialmente. Verde. Pero lo que decía el profesor, que de pronto no sé si todos lo alcanzaron a interpretar, es que a pesar de que todos los que acabo de nombrar hablan portugués, cada uno habla, por decirlo de alguna manera, su propia versión del portugués, porque lo tienen, lo han nacionalizado con sus propios modismos, con sus propias tradiciones. Decía el profesor Fernando que inclusive dentro de Brasil, el portugués que se habla en Río de Janeiro y el portugués que se habla en... Usted nombró otro, profe, São Paulo. en São Sao Paulo, Minas Paulo, en Gerais, Sao Paulo Nordeste. o en cualquiera, son diferentes, van a haber variaciones. Ahora, hay una pregunta muy importante que surge en este caso. Si yo quiero aprender portugués y me están diciendo que hay 10 países que cada uno tiene su propia versión del portugués, entonces, ¿cuál debo aprender yo? Y el profesor mismo nos dio la respuesta de una forma muy interesante y es que la potencia en todos los países hablantes de portugués, la mayor cantidad de personas son de Brasil, porque es el más grande en territorio. La posición socioeconómica, que de todos esos 10 países, el que mejor posición socioeconómica tiene es Brasil. Entonces ahí está la respuesta. ¿De cuál portugués debemos aprender a hablar? Pues claramente, según la invitación del profesor, es el portugués que se habla en Brasil. Ahora, profe, yo le quiero hacer una pregunta y la verdad es que en esto hay muchos mitos. Usted sabe que los hispanohablantes o todas las personas que hablamos lenguas romances, hay un mito. Y la verdad, el profesor Jason, que usted lo nombraba, que es el director de nuestro Instituto de Lenguas Extranjeras, un saludo, profe Jason, él nos decía que ese mito de que el idioma de las lenguas romances más difícil es el francés, él mismo dice que para su percepción personal no es así, que realmente no es que sea el más difícil. Ahora yo le pregunto, profesor, usted que habla, ya está haciendo su estudio en español, ¿qué tan difícil cree usted que es para un hispanoparlante aprender a hablar portugués? ¿Es muy complicado? La verdad es que no. Bueno, o que se passa é que há um mito de que o português e o espanhol são iguais. Ok. E não são. Não são. Tá? Os acentos, os sotaques, a entonação é diferente. Nós temos listas e mais listas de falsos cognatos, os false friends, que a gente chama no inglês também. Nós temos palavras que têm a mesma pronúncia, perdão, a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Vou falar, por exemplo, eu falo metrô, um hispano-falante vai falar metro. Eu vou falar pandemia, um hispano-hablante vai falar pandemia, mas é a mesma coisa. Então, isso muda. Nós temos diferença, por exemplo,
na forma, vou colocar aqui como escrito, né, que é uma das últimas etapas que a gente aprende nos cursos. Existem sinais que são usados de uma forma na gramática da língua portuguesa que são diferentes da gramática da língua espanhola. Então, há uma certa dificuldade, por exemplo, em algumas palavras como que são, eu vou falar alguns termos técnicos, mas eu vou explicar, que são, por exemplo, lábio-dentais, alguns fonemas que são lábio-dentais. Por exemplo, se eu falar Valéria vai ao baile, não, Valéria vai viajar. Eu tenho que mostrar para o aluno, e agora eu vou fazer isso, tudo bem, vamos lá. Valéria vai viajar. E o aluno fala, professor, tá fazendo cócega, tá fazendo cosquinha. Eu falei, é isso. Porque tem que usar esse som. Quando eu falo, por exemplo, de um fonema fricativo, o que seria esse fonema fricativo? Nós vamos falar exame, exercício. Então a gente tem esse som no português, que não tem esse som, por exemplo, no espanhol, assim desse jeito. Existem palavras, por exemplo, a palavra exercício, exemplo, o hispano-falante vai falar exemplo. E aí ele fica, mas por que vocês falam assim? Uma outra dificuldade, principalmente para quem aprende a língua portuguesa do Brasil. O brasileiro, ele adora inventar palavra. Ele adora reduzir palavra. Vou te dar um exemplo, Felipe. A gente pergunta, por exemplo, digamos que eu acabei de chegar aqui e eu vou falar, ao invés de eu falar, oi Felipe, como vai você? Tudo bem? Eu vou falar, e aí Felipe, como é que você tá? Tranquilo? E a pessoa fica, hã? Claro. Uma outra coisa, se eu perguntar, você me fez uma pergunta, por exemplo, você veio visitar aqui e aí você está no aeroporto e fala, poxa, você pode me indicar aonde é o portão 32? Eu falo, olha, para lá. Aí você fala, poxa, obrigado. Eu falo, não, que isso, imagina. Imagina? Eu tenho que imaginar o quê? Isso. Que na verdade quer dizer, não passa nada. Tudo bem. Tudo de bem. nada, sabe? Mas a gente cria palavras. Um outro exemplo para eu poder fechar isso aqui a gente cria verbos. Por exemplo, eu sempre falo isso com os meus alunos e os alunos adoram. O brasileiro criou o verbo dentro dos dias da semana, que aí já é uma outra dificuldade também. Porque, por exemplo, do francês pro espanhol é muito parecido. Lunes, martes, miércoles, que é lundi, mardi, mercredi. Então ele tá tranquilo. Quando eu falo que lunes Primeira. é segunda-feira, aí o pessoal fala, então o domingo nosso é a primeira-feira. Não, okay. Não é. Não existe a primeira-feira. Então o sábado nosso é a sétima-feira. Não. O sábado é sábado, domingo é domingo. Mas de segunda a sexta é o dia da semana. O pessoal fica, isso não faz sentido. E realmente não faz. Se a gente estuda a história de como é composto os dias da semana, não faz sentido nenhum. Mas, falando da sexta-feira, que seria viernes, né, do espanhol, o brasileiro criou o verbo sextar, que seria no espanhol viernar, digamos assim, viernar. Okay. E aí eu falaria para um espanhol assim, ó, hashtag viernou. Isso não faz sentido. Como assim viernou? Como assim sextou? Quer dizer, hoje é sexta-feira e é dia de happy hour. Ok, sim. É isso. Então, assim, o brasileiro, ele é inventivo, ele é muito, sei lá, dinâmico. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades de uma pessoa que está aprendendo o português brasileiro, principalmente, é justamente essas grandes variedades e variantes que nós temos, essas palavras, e principalmente fonema. Acho que o fonema, o verbo, por incrível que pareça, a parte verbal não é tão difícil para o hispano-falante. Agora, para os alunos que são ingleses ou que falam inglês, é pior.
Porque Sí. o inglês, o verbo do inglês, ele é muito tranquilo. No português, no francês, no italiano e no espanhol, não. A gente tem uma frase que é o bicho pega. O que é o bicho pega? É muito Y, difícil. y hay que tener en cuenta que son dos tipos de lenguas distintas, ¿no? Estamos hablando de lengua románica y de lengua romance, entonces... É bem assim, sabe? Mas assim, para quem é falante do espanhol e quer aprender português, você já tem uma vantagem. Sí. Principalmente para quem quiser aprender português na ZIL, porque vai ter muita vantagem. A verdade é essa. Porque, além de ter o professor nativo, né, as aulas não são baseadas apenas numa gramática. As aulas, elas trazem uma contextualização histórica para você entender, falar, nossa, inclusive, muitos alunos, a grande maioria fala espanhol, né, de fala hispânica, então, quando o aluno está estudando, por exemplo, filologia, ele olha e fala, nossa, isso faz super sentido no seu idioma nativo, tá? Não no português. Ele olha e fala, que legal, que interessante isso. Porque isso é o legal, isso é o curioso. É você aprender um outro idioma e conseguir trazer o seu também. Ok. Wow. Bueno, el profesor sí nos dice completamente, y corrijo, discúlpeme, creo que yo ahorita me equivoqué cuando dije que son dos tipos de lenguas diferentes. Hablar de inglés, que es lengua, creo que dije románica y es germánica. Germânica. Sí, germánica, Germânica, sí, creo que isso. me equivoqué ahí. Entonces hago la corrección. Estamos hablando de que el portugués hace parte de las lenguas romance, como es el español, que vienen de el latín, y las lenguas germánicas como el inglés, alemán, pues ya son dos culturas completamente diferentes que se va a dificultar más. Diferente. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, mire, yo la verdad, profe, siempre he querido aprender a hablar portugués. No se lo digo porque en este momento esté con usted. Realmente el portugués es una lengua que me ha parecido muy bonita. Tal vez alguien se va a identificar conmigo, pero acá en Colombia, en lo que nosotros llamamos la parabólica, que es la televisión por cable, es decir, esa que tiene canales extranjeros, por lo general siempre había uno en portugués. No ponían más porque pues no entendía uno. Recuerdo, si no estoy mal, un canal que se llamaba Rai, creo que era Rai, un canal brasilero. Y era muy interesante, a mí de pequeño me encantaba verlo, así no entendiera, pero me encantaba verlo. Ahora, profe, yo tengo que hacer una pregunta que es obligatoria. Usted que es profesor de portugués en la carrera de idiomas en Zion International University, profe, ¿cuánto es? Bueno, acá hago una acotación para nuestra audiencia. Hay que tener en cuenta que cuando se estudia una carrera como idiomas en Zion International University estamos aprendiendo 4 idiomas más una especialización en una lengua bíblica o en un estudio religioso, ¿sí? Estamos hablando de griego koiné, estamos hablando de pronto de bases de lenguas cirílicas, entonces hay que tener en cuenta que no estamos aprendiendo un solo idioma. Pero profesor, Sim. para más o menos hacernos una idea, si yo quiero aprender a hablar portugués, yo soy colombiano, es decir, soy hispanohablante, soy latino, en promedio, ¿cuánto me demoraría para empezar a hablarlo de forma fluida? Claramente, profesor, yo entiendo que esto depende de la cantidad de horas al día que yo le dedique a mi estudio, de la práctica. Pero hablándolo en términos de si yo entrara a Zion International University, con el ritmo y el método que ha establecido nuestro querido rector y fundador, el doctor Iván Darío Moreno, que les recuerdo que él es doctor en diseño instruccional, lo que quiere decir que su profesión es entender cómo enseñar de forma más eficiente. Eso es básicamente lo que hace nuestro profesor Iván Darío. Es decir, él se profesionalizó en buscar métodos para enseñar de forma eficiente, cada vez de forma más eficiente. Ahora, dicho esto, profesor, sí le doy la palabra y le hago la pregunta. En promedio, ¿cuánto tiempo, si yo le digo, profe, en cuánto tiempo ya puedo hablar con usted? Así me cueste, pero ¿en cuánto tiempo voy a poder hablar portugués con usted? ¿Cuánto sería ese tiempo, profesor? Olha, isso depende. São fatores, tá? O que acontece? Nós temos 4 etapas para você aprender um idioma, para aprender alguma coisa. Você precisa escutar isso.
Você precisa começar a interiorizar isso, sabe? Enfim, você precisa compreender. Quando você começa a compreender, você começa a entender, e estudando, você vai começar a falar. E quando você começar a falar, e eu não estou dizendo, eu no estou hablando que usted vai hablar perfeitamente. Usted vai hablar. Você vai começar a falar. Depois você vai começar a ler e depois você vai começar a escrever. Quando você dedica um certo tempo de estudo, o seu vocabulário, você aumenta a sua confiança. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu, ultimamente, não tenho me dedicado 100% ao espanhol. Mas o que acontece é, eu consigo compreender tudo que me falam, eu entendo o que me falam, eu consigo ler, mas eu ainda sou travado no falar. Por isso que eu não tenho essa desenvoltura no espanhol tão grande ainda, porque eu estou estudando a língua, me aprofundando na língua. Mas como aqui é um canal e etc., a gente tem que fazer algo bonito, eu não vou ficar falando errado para vocês. Então eu vou falar o meu idioma. Mas os meus alunos, nós fizemos uma reformulação, inclusive, no curso inicial de compreensão auditiva, e os alunos hoje, no primeiro ano comigo, eles já começam a falar. Nos primeiros 6 meses, eles já são forçados a falar. Primeiro, eles são forçados, né? Mas depois desses 6 meses, eles já começam a falar e sem muito erro. No segundo ano, que é quando a gente já está finalizando, os alunos já conseguem ler um texto mais complexo, já conseguem entender a gramática, já conseguem assistir. Na verdade, dentro da metodologia que a gente utiliza, que eu utilizo, nós temos vídeos com outras pessoas falando, então não é só o meu sotaque, porque o aluno fica viciado no sotaque do professor, né, na forma que o professor fala, então isso também, por isso que eu trago outros professores e outras pessoas para o aluno perceber a velocidade, a entonação. Então, em 2 anos, o meu aluno, ele já tem plena, eu estou falando assim, do aluno que está estudando, né? Eu não posso também dizer que vai ser todo aluno, porque existem alunos que vão fazer a matéria só por fazer. Mas tem aqueles alunos que fazem a disciplina e a fazem muito bem. Vou dar um exemplo. Como vocês sabem, tivemos o Projeto Brasil, mas nós tivemos também Masterclass em português com o professor Ivan falando em português. Mas nós tivemos uma intérprete fazendo do português para o inglês. E eu tenho muito orgulho de dizer que ela foi minha aluna. Então, ela fala espanhol, mas ela é intérprete de inglês, então ela estava fazendo a interpretação do português para o inglês. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive a oportunidade de ensinar, não vou dizer que eu fui ensinar, mas de mostrar o caminho. Mas por quê? Porque ela se dedicava. Existem pessoas hoje que estão para defender seu trabalho de conclusão de curso e que falam comigo diariamente, meus ex-alunos, né? Que a gente fala que é igual filho, cresce e vai embora. Mas eles sempre falam comigo e falam em português. Então, dentro desses 2 anos que vocês têm de curso, dentro dessas disciplinas da ZIL, vocês saem falando o português. Pode ser que você não vá sair falando perfeitamente, mas olha só, parem com o medo de querer ser perfeitos. Ninguém é. O brasileiro fala errado, o português, a galera de Portugal fala errado, a galera de Angola fala errado. Não há problema, você não vai falar o espanhol perfeito também, que é a sua própria língua. Eu não falo português perfeito, então pronto, sabe? Percam o medo.
Não há necessidade de ter medo, o que há necessidade é de falar. Quanto mais você fala, mais você melhora, mais você pratica. E agora, eu quero pontuar só uma coisa, Felipe, para finalizar essa Tranquilo, minha fala. tranquilo. Eu falo muito, meus alunos sabem. No, profe, siga. É que o português, ele hoje é considerado uma língua adicional. Okay. Uma língua adicional, tá? Então, quando a gente vamos estudar português como língua estrangeira, ele não deixa de ser o português como língua estrangeira, mas ele é uma língua adicional. E eu falo isso com muita humildade e com a noção de que entre uma pessoa que fala espanhol e tem que aprender um outro idioma, ela vai aprender qual primeiramente? O inglês. Inglês. Pronto. Se eu vou para a Europa e tem alguém que fala, sei lá, italiano, francês, alemão, enfim, vai aprender qual idioma primeiro? O inglês. Então, o português é uma língua adicional. É para você ter mais de um outro idioma estrangeiro. Então, ele é uma língua estrangeira? É adicional. Você vai estudar de forma ruim, de qualquer forma? Não, você vai estudar super bem, mas sem aquele peso de que eu preciso aprender, meu Deus, porque o mercado ele exige, ele pede, sim, mas é um mercado menos específico do que o inglês, porque o inglês você consegue qualquer lugar do mundo. O português você consegue para qualquer lugar do mundo? Sim. Mas entre o português e o inglês, por exemplo, vão dar a preferência para o inglês, ainda. Claro. Ainda. Tá? Então, assim, eu tenho essa humildade de passar isso também, para não dizer, não, vamos fazer o português porque é a melhor língua do mundo. Eu acho que é a melhor língua do mundo. Mas eu tenho a convicção de que o inglês é mais importante do que o português. E para quem não fala espanhol, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo. Então, gente, tem que ter essa noção também, sabe? Agora, voltando, vocês têm 2 anos comigo. Nesses 2 anos, vocês saem falando o português tranquilamente. Inclusive, eu tenho alunos meus ensinando português para os parentes. Okay. Então, fique claro que dá para aprender. Ok, 2 años, ya saben, 2 años con el profesor y salen hablando. Hablando, y mencionaba él, ¿no? Al primer año ya a los 6 meses ya se empieza a hablar. Lo que pasa es que se habla con la vergüenza de que yo no lo sé hablar, se habla con timidez. Pero en 2 años pueden mantener una conversación de forma perfecta. Ya, 2 años. Sem dúvida, sem dúvida. Profe, ya estamos finalizando, profe, el tiempo se nos fue volando. Quiero hacerle una última pregunta, profesor, y que es muy importante porque sé que en este momento nos están viendo muchas personas que dicen, bueno, me apasiona Brasil, me apasiona el portugués. Hemos sido muy honestos, el profesor ha sido muy honesto diciendo, oigan, el portugués es una lengua adicional, porque si es por, ay, se me va la palabra, si es por, no convicción, sino si es por lo que más conveniencia, es la palabra que estaba buscando, si es por conveniencia, pues un hispanohablante, la primera lengua que debería aprender es inglés. Sin embargo, el portugués es una lengua que va a servir mucho. Ahora, profe, yo sé que hay muchas personas que en este momento deben estar como yo, que están diciendo, yo quiero aprender, pero es que ya estoy muy grande, yo quién sabe cuándo vaya a viajar, lo aprendo y con quién lo hablo. Entonces, profesor, yo quiero que usted me conteste una pregunta, se la voy a hacer muy con careta, y la pregunta es, profe, ¿vale la pena siendo una persona mayor o vale la pena si yo en este momento no tengo una proyección de viajar? ¿Vale la pena aprender un idioma? ¿Vale la pena estudiar idiomas, profesor? Sem dúvida alguma. Bom, eu não sou expert em neurociência, porém, eu tenho um bom conhecimento na parte de neuroeducação. Então, existe uma coisa chamada, inclusive, para quem segue o professor Ivan nas redes, já ouviu o professor falar disso, que se chama neuroplasticidade. E isso você
trabalha, é como se fosse um músculo, o seu bíceps, o seu peitoral, a sua coxa, isso você trabalha, você movimenta. Quanto mais você aprende ao longo da sua vida, é melhor. Então, o que acontece? Eu tenho alunas, inclusive, um beijo para os meus alunos. Eu tenho uma aluna que ela tem, se eu não me engano, 70 anos. E eu vou falar uma coisa, ela é uma das alunas mais excelentes que eu tenho. Tá? Então, isso de dizer, eu já estou muito grande, já estou muito idoso. Não. Não. É porque eu não vou viajar agora, ou então, eu vou me mudar. Gente, a ZIL, ela é uma universidade completamente online. Então você, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro agora, mas eu já estive, por exemplo, em outros estados do Brasil e eu continuei dando as minhas aulas normalmente, porque eu precisava do meu computador e de uma internet. E é isso que você precisa, de um computador, um celular e a sua internet. E para quem estuda na ZIL, para quem estuda português, principalmente na ZIL, tem um contato direto comigo pelo WhatsApp, porque a gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem uma conversa direta. Então, vale a pena estudar? Vale. Sempre vale. Seja um idioma, seja iniciar uma outra carreira. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu, antes de ser formado em língua portuguesa, eu fui formado em química. Então, eu troquei de área. E isso, gente, qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ficar preso a uma carreira. Troque sua carreira, se quiser trocar, ou incremente a sua carreira, porque um idioma sempre melhora a sua progressão, e isso são estudos. Você consegue aumentar até 20% do seu salário quando você sabe outros idiomas. Então, isso é muito importante. Ok. Profe, muchísimas gracias. Yo quiero hacer el resumen de lo que usted acaba de decir porque dijo algo tan hermoso que quiero que quede claro para todos. El profesor mencionaba algo que son los temas especialidad de nuestro querido profesor Iván, que es el tema de la neurociencia y la neuroeducación. Él habla de algo que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es hablar de que nuestro cerebro también es como un músculo. El profesor decía como bíceps, pecho, brazo, hombro. Es un músculo. El profesor menciona que tiene una alumna, me corrige profesor porque se me va en este momento, 72 años. 70. 70 años. El profesor tiene una alumna con 70 años y dice él mismo, y lo está diciendo acá en vivo y en directo, o sea que no le da miedo porque lo escuchen los demás. Dice él mismo que es una de sus mejores alumnas. Y está demostrado que las personas, si la excusa es que ya estoy demasiado viejo para aprender, pues resulta que aprender un idioma va a hacer que... ¿Usted le ha pasado de que se le empiezan a olvidar? A todos nos pasa, porque la edad va corriendo. Pero ese ejercicio para el cerebro, para que no se me olviden las cosas, para evitar el cansancio, aprender un idioma es uno de los mejores ejercicios. Ahora el profesor dice, no solamente aprender un idioma, aprender una carrera. Pero como tal, aprender un idioma nuevo es uno de los mejores ejercicios que hay para el cerebro. Y vale la pena, 100%. Ya para finalizar les quiero contar que nuestro querido profesor Iván Darío Moreno, él habla más de 6 idiomas. Y uno de los que él mismo dice que no le gusta hablarlo porque no le tiene la suficiente práctica es el alemán. Pero es que el alemán es un idioma bastante difícil. Y el profesor Iván Darío en este momento tomó la decisión, dijo, no, yo voy a pulir ese alemán. Entonces, fíjense que ni la edad, ni el hecho de que ya hable un idioma o hable 2 es un impedimento. El profesor habla 8 y está puliendo un noveno idioma. Y él habla, inclusive entre los idiomas que habla, él habla griego koiné, griego bíblico. Entonces, es un ejercicio. Y el profesor sabemos todos que es una persona con un intelecto muy grande que tiene para hablar de cualquier cantidad de temas. Profesor Fernando, muito obrigado, muchas gracias por este espacio. Gracias, Felipe, gracias. Eu gostaria de fazer uma encuesta acá, que para as pessoas que estão nos ouvindo, eu gostaria de saber se les gostaria fazer curso, se a universidade fornecesse curso específico
de portugués como língua estrangeira. Déjenos una respuesta, sí, yo me gustaría, sí o no, no me gustaría. Queremos saber si ustedes gostariam de aprender, aparte de la carreira, ter como o curso de espanhol, como temos agora, se les gostaria ter o curso de português como língua estrangeira ou como língua adicional. Dejen as respostas e depois eu vou saber Dale. el resultado. Ok, yo me apunto, profe. Primer estudiante. Conmigo cuente fijo, profesor. Yo Yes. soy el primero. Entonces, ya saben, si a ustedes les gustaría y están emocionados y dicen, bueno, quiero aprender portugués, pero es que matricularme a una carrera, aprender 5 idiomas, si quieren aprender portugués en un curso exclusivo de portugués como lengua extranjera, es decir, un curso de portugués, les gustaría que Zion International University ofreciera un curso de portugués y que nos dictara ese curso una persona nativa como el profesor Fernando, que tiene esa pasión y ese encanto para enseñar, déjenlo en la caja de comentarios. Y probablemente muy pronto el profesor Fernando vuelva a venir al podcast a anunciarnos una sorpresa. Profesor Fernando, quiero darle las gracias por este espacio, darle las gracias de verdad por sacar ese tiempo de conversar con nosotros, por permitirnos conocerlo de una forma un poco más personal, un poco menos académica. Y por qué no, profesor, invitarlo nuevamente para que en una próxima oportunidad nos acompañe y podamos de pronto profundizar. También déjenos en los comentarios qué más les gustaría saber de Brasil o del idioma, ya que probablemente venga una sorpresa por parte de la universidad. Entonces, profesor Fernando, le cedo la palabra para que se despida de la audiencia. Yo me quedo con la audiencia ya finalizando el programa. Muchas gracias, profesor, nuevamente. Gracias, Felipe, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que están en la audiencia. Gracias por todo el cariño que todos siempre dejan a mí. Muchas gracias por estar aquí connosco y yo los espero acá en Brasil, yo los espero en todos los cursos, todas las carreras de ZIL y gracias a todos y mil besos y abrazos desde Brasil. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Fernando. Gracias también a ustedes, a nuestra queridísima audiencia, por habernos acompañado. No se desconecten, recuerden, todos los viernes una edición, una emisión más de este podcast oficial, Educación, el podcast oficial de Zion International University. Mi nombre es Felipe González, les agradezco a ustedes por su tiempo y nos encontraremos en una futura emisión de este querido programa. Hasta luego.